Chegamos a um capítulo muito especial do nosso curso, que é o capítulo que cobra recursos. Olha, gente, se tem um assunto que é certeza que vai aparecer na sua prova e que você tem que estar 100% é recursos, tá bom? Então a gente sabe que vai cair uma questão de recurso, uma questão de Lei 9.099 e uma questão da Lei 12.053. Vamos fechar essas possibilidades? Fechamos essas três possibilidades. A gente começa a se aventurar naquele oceano infinito do processo civil, não é, que existe, e trabalhar os pontos que acreditamos que serão cobrados aí de vocês. Então vamos trabalhar juntos e eu quero entregar o gabarito da sua prova de processo civil. Você vem comigo? Vamos lá. Toda vez que eu uso a expressão recursos, eu tenho que pensar que recurso é uma forma de manifestar a minha insatisfação. Recurso é uma forma de manifestar aquilo que eu, Alex, acredito como um último suspiro. O juiz deu uma decisão, eu não concordo dessa decisão, logo em seguida eu vou recorrer dessa decisão, tá bom? Então essa é a ideia central. Se você entendeu o que significa recurso, você pode vir comigo e conhecer os recursos do processo civil. E o texto da lei estabelece de uma forma clara e objetiva, no artigo 994, que são cabíveis os seguintes recursos. Então você vai fazer o seguinte comigo. Você vai gravar, você tem que saber esses 4 recursos aqui, ó. Tá bom? Os que estão aqui embaixo, você tem que saber que são os recursos caviar. O que são os recursos caviar? Os recursos caviar na prova TJ significa nunca vi, nem comi, nem ouço falar. Significa que você só tem que saber o nome deles e o prazo. RO, RE, recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e embargos de divergência. O Unesp não cobra isso daqui, porque não está no seu edital. Ele aparece, então você tem que saber que, de forma universal, quais são os prazos no processo civil. Sempre 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. Então, aqui no grupo caviar, eu vou colocar aqui então, ó, prazo de 15 dias. Eu não vou nesse exato momento explicar para você o que é RO, RE, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, extraordinário e embargo de divergência. Não é o objetivo da nossa aula. Agora, o que você tem que saber na ponta da língua? Inclusive esse recurso aqui, ó, agravo interno, que é um recurso que cabe contra a decisão do relator, caiu na prova da capital de 2017, tá bom? Aí eu tenho apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração. Aqui eu já parto do pressuposto que você já tenha uma noção do que seja uma apelação. É o primeiro recurso cabível ao tribunal de uma decisão dada em primeira instância. O que seria o agravo de instrumento? Agravo de instrumento é para as decisões que são tomadas sem colocar fim ao processo, tá? Inclusive essas decisões podem ser decisões de mérito, quando o juiz decide uma parte de um pedido, quando ele defere uma reconvenção e assim sucessivamente. E os embargos de declaração, que servem para clarear, para tirar uma obscuridade. Então eu tenho que ter de início isso de forma muito clara. Tá bom? Então, se você já conhece os recursos, para a prova de escrevente eu preciso da apelação, do agravo de instrumento, do agravo interno e dos embargos de declaração. O restante é o conjunto do caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. RO, RE, extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e embargos de divergência. Tudo isso somando-se aí o prazo universal de 15 dias nos recursos. Eu costumo dizer que recursos aqui é muito mais fácil do que no processo penal, que tem mais prazos lá para você guardar, não é? Aqui no processo civil é um prazo só, pelo menos a parte de recurso é mais simples do que no processo penal. Então, olha só, feitas essas observações, eu preciso que você entenda a regrinha do artigo 995. O artigo 995, ele estabelece que o simples fato de interpor um recurso não impede a eficácia de uma decisão. Se o juiz decidiu que o Alex deve ficar com o pedido A e a outra parte recorre
manifestando o seu inconformismo, mesmo que ele recorra, não vai impedir a eficácia, salvo se tiver um efeito suspensivo, né? Ou seja, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso dessa situação, tá bom? Essa é a regrinha do artigo 995. Muito bem. Já no parágrafo único, estabelece-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por uma decisão do relator. Então, a eficácia dessa decisão pode ser suspensa por uma decisão do relator. Por quê? Porque a figura do relator é aquela figura do cara que vai ter o primeiro contato com o processo. É essa a ideia central, tá bom? Então, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, essa eficácia pode ser suspensa, aquilo que foi decidido em primeira instância, pode ser suspensa se o relator verificar de imediato que a produção desses efeitos gera risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Essa é a ideia central do artigo 995. Tá bom? Muito bem. Já no artigo 993, ele estabelece para nós quem são os legitimados. Paixão, o que significa os legitimados? Os legitimados são aquelas pessoas que poderão entrar com recurso. Quem pode interpor recurso? Quem tem interesse. E quem tem interesse de recorrer? A parte que é vencida, a parte que perdeu o processo. Então, podem interpor o recurso. Parte vencida, vírgula, pelo terceiro prejudicado e pelo MP como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Tá certo? Então, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo MP como parte ou como fiscal. Então o MP, que é o Ministério Público, ele pode recorrer da decisão tanto como parte ou simplesmente como um fiscal daquela ordem jurídica. Tá certo? Interessante aqui observar que o 996, ele trouxe a possibilidade do terceiro prejudicado. E nós vimos quando da aula de coisa julgada que quando você utiliza a expressão terceiro prejudicado, é aquele que está respingando uma decisão que não caberia, não é isso? Então olha o que eu preciso que você saiba. Que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, cumpre ao terceiro, olha que interessante, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Que via de regra, minha gente, pensa comigo, a sentença tem que produzir efeito entre as partes. Se ela está atingindo o terceiro, onde ele pode pleitear com uma determinada ação ou como substituto processual, tem alguma coisa errada aí. E é este, detalhe, este alguma coisa errada que vai ser questionado aqui no parágrafo único do artigo 996. Tá bom? E aí, o que eu tenho que observar no 997? Que a parte pode interpor o recurso independentemente. Então, pode as duas partes, A e B, sentirem-se vencidas? Sim, podem a parte A e B sentirem-se vencidas. E as duas podem recorrer? Sim, são partes vencidas. Então, independente, desde que respeitado o prazo e as exigências legais. Isso é essencial, tá bom? Ainda sobre os recursos, nós temos uma regrinha estabelecida aqui que, sendo vencido autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. É o nome que nós damos de recurso adesivo.
é o nome que nós damos para o recurso adesivo. É isso aqui que eu preciso ter na mente e como observação. Tá certo? Eu deixo para falar de recurso adesivo no próximo vídeo. Não sai daí não, te espero lá. Vem